Alô amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. E você pode participar do nosso Fatos, Informações e Opiniões, canal que é a voz da população de Ponta Porã, participando aí, clicando, né, clicando aí no joinha, dando seu like. Você pode se inscrever no canal também, que é muito importante e nos ajuda, né? E pode compartilhar aí, né, o link nos grupos de WhatsApp do que a gente já compartilha aí. Você pode seguir compartilhando com os demais aí, né, para que possa dessa forma aumentar o número de visualizações do nosso Fatos, Informações e Opiniões. Começando com a informação nada boa, né, triste, principalmente aqui para nós de Ponta Porã, para a gente que vive da imprensa, né? O jornalista Zadir de Souza, de 64 anos, diretor do portal de notícias Jornal A Cidade, fundador do Jornal A Cidade, né? Morreu ontem à tarde, depois de passar mal em casa. Ele pode ter sido vítima de um infarto fulminante, né? Segundo informações de familiares, o Zadir vinha lutando há vários dias com problemas nas pernas, né? Muito inchaço e dores. Além disso, sofria com diabetes e tinha hipertensão, e que isso pode ter agravado a situação, né? Foi internado no hospital regional, ficou por ali por cerca de 15 dias. No último final de semana ele recebeu alta e estava se recuperando bem em casa, né? Ontem à tarde ele conversava com os familiares e teve umas brincadeiras e foi para o quarto e acabou sofrendo esse infarto, né? A esposa prontamente prestou socorro, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ele já estava sem vida, né? O corpo foi levado ao IML e foi liberado para os familiares, né, fazer o velório na Capela da Pax Primavera. Nós estivemos por lá hoje, muitos amigos da imprensa estavam por lá, né? E o sepultamento foi já realizado na tarde de hoje por volta das 15 horas, né? O Zadir, eu conheço o Zadir há muito tempo, né? Para quem não sabe ainda, né? Eu fui vendedor, né? Jornaleiro do Jornal da Praça, antes de seguir na carreira, começar no rádio como o comunicador, né? E o Zadir já trabalhava no Jornal da Praça há muito tempo, né? Eu lembro que eu quando estava ali no Jornal da Praça desde 1986, né? Ele já trabalhava por lá na época do Chumbão, né? Ele foi um dos primeiros profissionais contratados pelo Jornal da Praça em 1978, né? Quando a impressão ainda era tipográfica, né? O Chumbão aqui em Ponta Porã. Depois ele continuou no jornal trabalhando no sistema offset e depois um sistema mais moderno. Depois do Jornal da Praça, onde ele saiu aí por volta de 2008, mais ou menos, né? Eles fundaram, né, um grupo de funcionários que estavam no Jornal da Praça, fundaram o Jornal Regional. E por ali ele também ficou por muito tempo. Depois saiu do Jornal Regional e fundou o Jornal A Cidade, né? E com o fim, praticamente, dos jornais impressos, ele fundou o portal Jornal A Cidade, que tinha muito bom acesso, né? Era bem visualizado. Então o Zadir eu já conheço há muito tempo, desde o meu tempo de criança, né? Quando ele chegou por aqui e quando eu cheguei lá no Jornal da Praça, né? Vendendo o jornal, sendo jornaleiro. Depois trabalhei com ele um tempo também ali no Jornal Regional, bem pouco tempo, é verdade. Trabalhamos com ele no Jornal A Cidade, né? Em várias matérias em que ele nos encomendava, enfim, né? Também no portal, com as várias matérias que a gente jogava, passava para ele e ele publicava no seu site. E em vários trabalhos de diagramações, né? Então o Zadir e é meu vizinho, né? Morava ali na Vila Maria Auxiliadora, abriu ali com seu filho, o Dudubir Conveniências, onde frequentei muitas vezes, né? Naquele local ali, conversávamos, às vezes eu chegava lá e ficava conversando até tarde da noite ali, né? E o Zadir, então, é uma pessoa muito próxima de mim, né? Além de trabalhar
no meio de comunicação, né, na imprensa, foi presidente do clube de imprensa por 3 vezes, né, se não me falha a memória. É uma grande pessoa, né, que lutou bastante, teve os seus problemas de diabetes, hipertenso, e deixa aí uma história, né, uma boa história para a população de Ponta Porã, para a imprensa pontaporanense, e com certeza criou bem os seus filhos, e hoje ele se despede, né, de nós nos despedimos dele, o Zadir de Souza, que acabou falecendo ontem, aos 64 anos, né. Então, vá com Deus, meu amigo Zadir de Souza, né, e a gente vai continuar por aqui na luta, sempre com a comunicação. Vamos lá então falar das informações, porque a decisão de ontem do deputado federal, hoje licenciado, deputado federal Eduardo Bolsonaro, de permanecer nos Estados Unidos e não voltar para o Brasil enquanto não for punido Alexandre de Moraes, continua dando muito o que falar, e vai dar muito o que falar, porque ontem o Eduardo Bolsonaro declarou guerra ao ministro Alexandre de Moraes, né? Essa guerra que até então era do STF, não era só do Alexandre de Moraes, principalmente do Alexandre de Moraes, contra a direita e contra Jair Bolsonaro, e agora contra Eduardo Bolsonaro. Essa guerra já era declarada pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, com a permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a guerra está oficialmente declarada por parte dele também. E ele só volta ao Brasil, né? Muita gente considerou arriscada, mas inteligente a permanência dele lá nos Estados Unidos, porque seria fatalmente preso ao desembarcar no Brasil. Primeiro teriam apreendido seu passaporte, né? Primeira coisa que aconteceria. Depois jogariam ele na cadeia, antes mesmo que o seu pai, Jair Bolsonaro, né? E por nada, né? Por crime de opinião, né? Por estar lutando contra o sistema hoje ditatorial do judiciário brasileiro, né? Que está ditando as regras no Brasil. Virou um tribunal de exceção e totalmente politizado, né? O Supremo Tribunal Federal, o extremo Tribunal Federal. E a decisão dele, de ontem, né, do Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, de se licenciar da Câmara dos Deputados e permanecer nos Estados Unidos, é um movimento político altamente estratégico. Em meio ao que ele e seus aliados chamam de perseguição do Supremo Tribunal Federal, Eduardo transforma sua saída do Brasil em uma oportunidade para denunciar sem amarras o que considera um abuso de poder do judiciário brasileiro, né? E há que se destacar, ele está sendo muito macho nessa história, né? Porque precisa, né, de muita coragem para abrir mão de tudo e partir por uma guerra, né? Era muito melhor para ele se calar diante de toda essa situação, receber o seu salário, seria eleito senador, né? E estaria numa situação tranquila, mas ele está lutando pelo Brasil. E eu acho que a população deve abraçar esse movimento aí, né? Deve abraçar essa decisão, e isso está acontecendo do jeito que a gente está vendo aí a repercussão. Mais do que um simples afastamento, sua escolha se insere em um contexto de crescente percepção de perseguição contra a sua família, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Agora, livre das limitações impostas pelo mandato parlamentar, Eduardo poderá dedicar-se integralmente a levar essa narrativa ao público internacional, ampliando a pressão sobre o governo Lula e o STF. Curiosamente, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de arquivar o pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro só veio após uma mudança repentina de postura da Procuradoria-Geral da República. Inicialmente, a PGR afirmou que não tinha pressa nenhuma, né, em analisar o caso, que deixava Eduardo vulnerável a uma possível decisão de retenção do seu documento. Mas, de forma inesperada, a PGR passou a sustentar que, para haver crime contra a soberania nacional, a acusação que embasava o pedido, seria necessário que houvesse uma negociação com o governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, né, com o fim de provocar típicos atos de guerra contra o país ou invadi-lo. Mas essa condição não se aplicava ao caso de Eduardo Bolsonaro, acabou perdendo sustentação, forçando o Moraes a arquivar a solicitação feita por deputados do PT. E esse recuo reforça a tese de que as ações contra a família Bolsonaro não são somente, né, de cunho político, né? Não tem nada a ver com o jurídico, né? É uma perseguição política. Se a PGR não tivesse se manifestado nesse sentido,
haveria um risco real de que Eduardo tivesse seu passaporte confiscado, impedindo sua permanência nos Estados Unidos e dificultando assim, né, a sua atuação internacional, como ele pretendia fazer. A estratégia de Eduardo Bolsonaro ganha ainda mais força à medida que a narrativa da perseguição política contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se fortalece. Segundo a mais recente pesquisa Ipsos-IPEC, o número de brasileiros que acreditam que Bolsonaro é alvo de perseguição subiu de 42% em dezembro do ano passado para 45% em março de 2025, março desse ano. Esse crescimento acontece justamente após a Procuradoria da República denunciar Bolsonaro sob acusações graves, incluindo liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Isso aí tudo, quem participou desses atos aí, e se tiver alguém de direita, tem que ser punido pelo vandalismo, né? Golpe de Estado sem armamento, sem forças armadas, né? Não existe. Não existe, é tudo fantasioso. Então a situação que nós estamos vivendo no Brasil é sim de perseguição. E voltando ao deputado, ao permanecer nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro transforma a crise política brasileira em um tema internacional. Sua presença em Washington vai permitir que ele busque apoio entre congressistas conservadores, aliados do presidente Donald Trump, e grupos que veem com preocupação a escalada do ativismo judicial no Brasil. Além disso, sua permanência no exterior fortalece o movimento dentro dos Estados Unidos para impor sanções contra autoridades brasileiras. Assessores de Trump já elaboraram um pacote de medidas que podem atingir ministros do STF e membros do governo Lula, com base em alegações de abuso de poder e violações de direitos humanos. Entre as sanções possíveis estão a revogação de vistos e restrições de viagem para ministros do STF e autoridades do governo envolvidas na perseguição política, congelamento de bens e restrição de transações financeiras nos Estados Unidos para figuras chaves do judiciário brasileiro, proibição de empresas e bancos americanos realizarem negócios com instituições brasileiras envolvidas em censura e perseguição política. Se essas medidas forem implementadas, o Brasil poderá enfrentar uma crise diplomática sem precedentes, colocando o governo Lula sob um escrutínio internacional muito mais intenso, muito mais severo, né? E a questão é essa. Essa permanência lá faz o Eduardo ficar mais forte internacionalmente, né? Eduardo Bolsonaro, ele aposta em uma estratégia de, assim, permanecendo nos Estados Unidos, de internacionalizar a perseguição política que ele e seu pai vêm sofrendo no Brasil, a sua família, né? E os integrantes da direita aí, né? E a esquerda está meio que surtadinha aí, né, com essa permanência do Eduardo Bolsonaro lá. Assustada também, embora eles tentam fingir que não, né? Mas o grupo de combate e defesa do governo Lula, que é a grande mídia, Globo News, a grande imprensa, o UOL, Folha de São Paulo, enfim, eles têm partido aí para tentar ou, se não, ridicularizar a permanência, né, de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tentar fazer com que isso não significa nada, né, que apenas é uma fuga e que não há perseguição política, né? E esse é sempre a defesa, né, da imprensa em relação ao governo e ao judiciário. A extrema imprensa defende o extremo Tribunal Federal e esse governo extremista de esquerda aí, né? E os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, eles reagiram à decisão do deputado federal, né, Eduardo Bolsonaro, de permanecer, de se licenciar do mandato para permanecer nos Estados Unidos, né? E entregaram, né? Entregaram praticamente ao Alexandre de Moraes, porque eles falaram, ó, a pedido nosso, o Alexandre de Moraes prenderia, né? Apreenderia aí o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E algumas situações começam a mudar. É pouco ainda, mas começam a mudar. Por exemplo, deixa eu passar uma informação para você, que essa informação é de hoje. É de hoje e não faz muito tempo que foi jogada pela imprensa não, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que as falas de Bolsonaro sobre as urnas não podem ser alvo de ação popular. O tribunal
definiu que manifestações políticas não são atos administrativos e não podem ser contestadas juridicamente por esse meio. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu ontem que declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL sobre as urnas eletrônicas não podem ser contestadas por meio de ação popular. Os ministros entenderam que manifestações políticas não configuram atos administrativos nem produzem efeitos jurídicos concretos, o que impede questionamentos com esse instrumento jurídico. O ministro Gurgel de Faria, relator do caso, destacou que mesmo que as falas de Bolsonaro sejam controversas, elas não possuem caráter administrativo. Segundo ele, opiniões emitidas em um contexto político não se enquadram no objetivo da ação popular, que deve impugnar medidas que possam comprometer o patrimônio público, o meio ambiente, a moralidade administrativa e outros interesses coletivos. Tais declarações, embora desprovidas de qualquer prova e questionáveis sob diversos aspectos, não configuram, em essência, ato administrativo, muito menos produzem efeitos jurídicos concretos, sendo opiniões proferidas em contexto político cuja análise escapa ao âmbito de proteção da ação popular, segundo declarou o ministro relator do STJ. Prevista na Constituição, a ação popular garante a qualquer cidadão o direito de contestar atos do poder público sempre que houver suspeitas de prejuízo ao interesse coletivo. No entanto, Gurgel de Faria enfatizou que é preciso distinguir entre as declarações políticas e atos administrativos. Segundo ele, usar esse instrumento para impugnar discursos ampliaria seu escopo indevidamente e comprometeria sua função essencial de combater irregularidades reais. O caso teve início em uma ação popular apresentada no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e na ação um cidadão contestava declarações feitas por Bolsonaro em 2020, sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas, o que não é nenhum absurdo, Tá todo mundo desconfiando dessa urna eletrônica. E depois da rejeição do pedido na primeira instância, o autor recorreu ao STJ e a Corte manteve a decisão inferior e reforçou que os discursos políticos, mesmo polêmicos, não constituem atos ilegais ou lesivos que justifiquem uma ação popular. Aí, E aquela reunião do Bolsonaro com embaixadores foi justamente para falar sobre a insegurança das urnas eletrônicas. E agora, se o STJ decidiu que as falas de Bolsonaro sobre as urnas não podem ser alvo de ação popular, Bolsonaro está inelegível por isso. Então, essa inelegibilidade aí é falsa. Como a gente já sabe, já vem falando há muito tempo. Só esquerdista, acredita que Bolsonaro cometeu crime. Somente esquerdistas, Que esses aí estão com o cérebro calcificado. Só Deus para tirar esse povo dessa lavagem cerebral, que foi feita nesse pessoal aí de esquerda. É incrível, como eles acreditam nessa mídia podre, suja, Mas são esquerdistas, então alguns, a gente tem que perdoar. Mas eu já vi, e é muito difícil, Mas já vi muitos petistas que se livraram dessa situação aí, conseguiram se livrar desse mal que é ser um petista, Ser um esquerdista que é contra tudo que há de valor moral, num país, eles são contra. É incrível como eles conseguem seguir cegamente esse pessoal, a cartilha, a agenda da esquerda brasileira e a esquerda mundial. Bom, vamos seguindo com as informações, então. Vamos falar da comissão do PL, com Bilinski na segurança e Nogueira na agricultura. O PL fecha as indicações para as comissões. O Partido Liberal ficou com 5 colegiados, e que inclui aí saúde, relações exteriores e turismo. O Partido Liberal, o PL, finalizou as indicações para as comissões permanentes da Câmara dos Deputados e já decidiu ali, quais são os nomes indicados, E o PL indicou os seguintes nomes para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A primeira será presidida por Paulo Bilinski, de São Paulo, e a segunda por Rodolfo Nogueira, de Mato Grosso do Sul. Então, seguinte, para comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, vai ser
o Paulo Bilinski, por São Paulo, do PL São Paulo, eleito por São Paulo, e a segunda pasta por Rodolfo Nogueira, o deputado aqui de Mato Grosso do Sul. Ao ser eleito presidente da Comissão de Segurança, o deputado Bilinski afirmou que o mandato vai ser voltado para a construção de um Brasil mais seguro, né, pelas famílias e por nossos filhos, né? Rodolfo Nogueira fez um discurso em defesa do direito de propriedade e mencionou o evento Abril Vermelho do MST, que promove invasões pelo país. Qualquer tentativa de invasão será combatida por essa comissão, segundo declarou o Rodolfo Nogueira. Abre aspas para Rodolfo Nogueira: precisamos de um parlamento comprometido com os que produzem e geram emprego nesse país. Não haverá espaço para ataques ao agro. Não admitiremos que menosprezem quem leva comida para o brasileiro. Mais cedo, o PL já tinha fechado os nomes de Felipe Barros, do Paraná, do PL do Paraná, para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e Zé Vitor, de Minas Gerais, para a Saúde, e Marcelo Álvaro Antônio, também de Minas Gerais, para o Turismo. Felipe Barros foi eleito presidente da CREDEM, né, em substituição a Eduardo Bolsonaro, que decidiu se licenciar do mandato na terça-feira para permanecer nos Estados Unidos. O deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, será o primeiro vice-presidente do colegiado. Ao assumir a presidência da CREDEM, Felipe Barros agradeceu o apoio do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro e a indicação de Eduardo Bolsonaro. Também prestou condolências ao colega de partido pela situação política. Abre aspas para Felipe Barros: com imensa responsabilidade recebo a missão de presidir a Comissão de Relações Exteriores, trincheira importante para que resgatemos nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que nossa democracia volte a ficar de pé. Então o PL fechou e pastas importantes, né? Com Bilinski na segurança e o Nogueira, o Rodolfo Nogueira, na agricultura. O PL está fechando aí as indicações para as comissões na Câmara dos Deputados. Bom, seguindo com as informações, vamos falar um pouquinho de esporte aqui, né? Porque nós tivemos aí domingo um Campeonato Paulista e a Rede Globo levou mais uma surra da Record, né? No último domingo, a Record transmitiu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, registrando uma audiência histórica. Durante o período de transmissão de 18h32 a 20h28, a emissora alcançou média de 22,8 pontos e pico de 26,4 na Grande São Paulo, né? Enquanto que a Globo obteve 10,1 pontos no mesmo intervalo, exibindo o filme Mulher Maravilha e o programa Domingão com Hulk. Pois é, e vem perdendo cada vez mais, né, espaço a Rede Globo de televisão, e continua como uma mula teimosa tentando defender esse desgoverno aí, e a população na mesma intensidade em que ela defende o desgoverno, vai deixando de assistir a Rede Globo de televisão, né? Falando de esporte com um pouco de mistério, né, com poucos minutos de duração, foi o que o Dorival Júnior fez hoje, né, na seleção brasileira, né? Após despistar em entrevista coletiva, não há novidades na escalação da seleção para pegar a Colômbia. João Pedro foi mesmo titular em atividade realizada no Mané Garrincha e o resto do time seguiu o previsto. Dorival decidiu dividir o elenco ali, né, logo após a saída dos jornalistas, para um trabalho em um campo reduzido, e escalou Alisson, Wanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo e Rafinha, Vini Júnior e João Pedro. A equipe titular, em um segundo momento, foi deslocada para fazer o treino de 11-0, atual de pré-jogo, com trabalho de movimentação e posicionamento sem adversários. Já os reservas ficaram por conta da bola parada. E na sequência a comissão técnica inverteu. Os titulares foram treinar faltas e escanteios, enquanto que os reservas realizaram o trabalho tático. A escolha por João Pedro passa pela presença de uma referência na área contra uma zaga colombiana com muita força física, né? Além de dar maior liberdade de movimentação para Vini Júnior e Rodrigo. A ideia é que os dois jogadores do Real Madrid se aproximem de João Pedro no 4-4-2, desenhado por Dorival Júnior. Desta maneira, quando o Vini fizer o papel de segundo atacante por dentro, Guilherme Arana tem o corredor livre para atacar. O mesmo deve acontecer no lado oposto, com o Wanderson avançando quando o Rodrigo atacar a área, né? Na prática, na teoria, é tudo bom. Na prática que a gente vai ver
se isso vai funcionar ou não. É a seleção brasileira que também não tem mais um interesse assim da população, né, do futebolista, do esportista, né? Antes o futebol da seleção brasileira era uma coisa muito assistida, hoje ninguém mais quer saber de seleção brasileira, né? Mas tem jogos pelas eliminatórias aí, joga amanhã, né, contra a Colômbia em Brasília e joga na próxima terça-feira contra a Argentina em Buenos Aires. São essas as informações de momento, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.